Fala, galerinha, tranquilo? Tem algumas pessoas que parece que estão ativando o áudio, mas não sai o áudio pra mim, tá? Não sei se é algum probleminha. Bom dia, senhor. Tranquilo, Júlia? Tudo bem com você? Bom dia, Bom também, bom dia. Um pouquinho de preguiça com esse tempinho chuvoso, mas tudo ótimo. É verdade. Esse tempinho dá uma preguicinha, senhor. Nossa, nem me fale. Ainda mais eu que sou quase um poço de preguiça. Se bem que atualmente eu tenho conseguido combater a minha preguiça, mas Você não tem jeito. quando você vê um tempinho assim, você fala, É isso mesmo. Pessoal, vamos lá então. Falar primeiro sobre o trabalho, né? Deixa eu pegar aqui o meu cronograma, meu roteiro. Deixa eu pegar aqui meu roteiro. Eu não vou compartilhar porque tem algumas informações a mais no meu roteiro que não são necessárias para vocês. Então lá, no roteiro, né, eu fiz a alteração que o tema seria definido aqui na aula de hoje, né, o tema do trabalho de vocês seria definido na aula de hoje, e que no dia 25 os grupos farão a apresentação, tá certo? Então eu fiz essa pequena alteração aqui. Aí, galera, eu vou falar uma coisa, que aí eu vou até, nesse caso, eu vou compartilhar aí a tela, por quê? É uma coisinha que eu fico meio assim, porque, se não me engano, na minha visão, teria dado mais grupos, mas apenas 4 grupos se manifestaram. Tá? Então, eu dividi o tema nesses 4 grupos. Se alguém está presente aqui hoje, não está em algum desses 4 grupos, conversa com eles e faça parte desses. Porque o que acontece? Eu falei que até tal dia vocês poderiam me enviar os grupos. Só teve um grupo que viu um pouquinho, um pouquinho atrasado, mas com uma justificativa porque estava difícil de fechar o grupo em si. Então, o que eu peguei? Esses 4 grupos, já dividi o tema, que está aqui no meu caderninho anotado. Então, assim, se você não está presente nesses grupos, dá um jeito de correr atrás e entrar em um deles. Então, ó, o grupo 1, já vou até anotar aqui, que é o grupo da Mariana, que então é o grupo da Mariana Medeiros, Pedro Guerreiro e Enzo Campos, ficou com o tema Carnaval. Tá? O grupo 2 tem a Nicole... Oi. O grupo 2 não é a Ana Taborda, é a Negrini. Negrinha, que tinha me mandado... Ai, desculpa, eu coloquei errado, senhor, então. Imagina. E a Gabi é a Ferraris. Beleza, então. Então, o grupo 2, né, ficou com o tema frevo. Então, o grupo 2 é formado pela Nicole, Ana Negrini, Ingrid, Gabi e Júlia Baltazar. O grupo 3 ficou com o tema festa junina / julina, que é formado, então, pela Bianca Machado, Júlia, João Pimentel, Maria Eduarda. E o último grupo que me foi apresentado aqui, grupo 4,
que é o grupo do Henrique, da Lavínia. Daí aqui essa Ana Clara a Ana Clara. Calma aí. Tá, o Fredo, como você agora me falou, então só vou pedir o seguinte, eu tenho que ver aqui alguma outra festa, já vou pesquisar aqui rapidinho alguma outra festa para colocar aqui. Tem mais alguém tem algum grupo que quer falar aqui agora, que daí eu já separo o tema? Então vamos lá, grupo 5, opa. Ah, tá, gente. Desculpa aqui, é que eu vejo só o nome do... É que, assim, às vezes vocês mandam mensagem na Agenda Edu e eu não sei quem é que está me mandando a mensagem. Daí eu vou meio que lá no nome que aparece para mim, daí eu já pego. Vamos lá. Gabriel Lange. Mais algum grupo? Sir, Hum. eu ia te perguntar hoje sobre esse negócio do grupo, porque eu vi na agenda ontem ou anteontem sobre esse negócio do grupo e tal. Que eu vou colocar, então, eu vou definir o tema para hoje, né, para apresentar o tema para vocês hoje. Como eu falei na primeira aula, como eu falei no começo da aula, para quem não tinha chego, que eu tinha delimitado um tempo para vocês me mandarem, né, os grupos e algumas pessoas não me mandaram. Então, eu fechei o tema com esses grupos. Ainda hoje, eu vou abrir uma exceção para colocar mais grupos aqui e definir o tema hoje, mas os temas são definidos hoje. Cauã, aí vocês que formaram os grupos, tá? Se você está fora de algum grupo, tenta se encaixar, se você não conseguir formar um grupo ainda hoje, tenta se encaixar num desses grupos que já está formado, tá? E semana que vem vocês vão me apresentar, então, o trabalho. E as diretrizes do trabalho já está apresentada no roteiro, mas eu vou reafirmar essas diretrizes via Agenda Edu. Vou colocar lá, mandar a atividade e vou formalizar certinho as diretrizes, ok? Deixa eu ver aqui, então, qual festival... Professor, Oi? pode ser com 5 pessoas o grupo? Eu vou liberar aqui. Então, o grupo 4 ficou com o tema virada cultural. Aqui, gente, para deixar claro, a virada cultural do estado de São Paulo, beleza? Porque eu não sei se outros estados têm virada cultural, então às vezes vocês podem pesquisar e achar de outros estados, mas foque no estado de São Paulo. E aí, se quiser focar na virada cultural da cidade de São Paulo, pode focar também. E o grupo 5 ficou com a Festa da Uva, que é um evento histórico. Então, Osago, passa aí seu grupo agora. E outra, né, galera? Por favor, mais responsabilidade, né? Eu falei para vocês na aula que vocês tinham até quinta para me entregar, para eu poder já ir dividindo os temas. Deixar para agora. O seu grupo, Mariana, aqui, ó. Cadê o seu? Seu grupo é o grupo 1, ficou com o tema de carnaval. Tem mais algum grupo mais alguém que formou grupo? Gente, aqui Festa da Uva, tá, do Enzo? A Festa da Uva é aqui de Jundiaí, tá? Que é para facilitar. Beleza, senhor.
Então, Osado, o seu grupo é o grupo 6, tá? Calma aí, o Lucas Porcari está em 2 grupos? Faz o seguinte, Zago, coloca o Cauã no seu grupo, beleza? Cauã Richard no seu grupo, porque o Lucas Porcari ele já está em um outro grupo aqui que foi apresentado, que é o grupo, é o grupo 5. Não, tranquilo, Mariana, que como já foi logo o primeiro o seu grupo, né, eu já tinha falado, mas tranquilo. Professor, você colocou carnaval. Carnaval seria aqui no Rio de Janeiro ou seria tipo no Aqui, no estado? caso, é o carnaval brasileiro, tá? É o carnaval brasileiro. Até mesmo na questão do carnaval, eu acharia interessante você falar até mesmo um aspecto histórico do carnaval, tá? Tentar mostrar a diferença, por exemplo, do carnaval, vamos supor, na década de 30, na década de 40, para o carnaval agora, né? Seria interessante vocês fazerem essa questão. Zago, posso colocar o Cauã Richard aqui, no seu grupo? Professor, Diga. coloca eu e a Brenda no grupo da Mariana, por favor. Quem é que está falando aqui que eu não estou vendo? Gabriela Santos Gabriela. e Brenda? É. Mariana. Professor, Brenda? Beleza. Isso. Quem te chamou agora? sou eu. Nicole. Professor, eu tô Oi, sem Nicole. grupo. Tá. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4. Ô, Bianca, eu posso colocar a Nicole aqui no seu grupo? Bianca, eu não estou conseguindo escutar o seu áudio. Ô, Bianca, vou pedir para você escrever aqui no chat, porque seu áudio, toda hora que você fala, está cortando para mim, eu não consigo escutar. Ah, tá, beleza, então. Professor, Oi, quem falou aí? ô Davi, Diga, Davi. também tem o meu grupo, só que tá faltando um. Tá, me manda aí o seu grupo que eu já tento ver já uma alguma tradição cultural para colocar aqui. Beleza. Júlia, respondendo a sua resposta, desculpa, respondendo a sua pergunta, ou respondendo a sua resposta. Respondendo a sua pergunta, o frevo ele acontece no modo geral no Nordeste, tá? Mas se você quer focar como é o frevo em Pernambuco, você pode falar, não sei se é só em Pernambuco ou se no modo geral no Nordeste também você tem a presença do frevo, tá? Mas aí a pesquisa que você vai fazer. Ah, beleza, senhor. Obrigada. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, tem um festival, que agora eu não lembro o nome, que é interessante. Ô, Davi, o seu grupo vai ficar com o Festival de Parintins, tá? Beleza, senhor. Agora, a última vez que eu vou mexer nisso, tem mais alguém que está de fora e já coloca aqui? Não, beleza. Tranquilo. Pois bem, então, galera. Como eu falei, semana que vem vocês vão ter que me apresentar esse trabalho.
né? Vocês vão apresentar o trabalho aí, eu vou delimitar um tempo para vocês poderem fazer a apresentação. Seria interessante se vocês fizessem a apresentação em PowerPoint, e aí, ao término da apresentação, vocês me enviarem o PowerPoint para eu ter registrado o material que vocês me entregaram, tá? Lembrando, mais uma vez, que esse trabalho vale aquele um ponto extra lá que a gente conversou lá no começo do bimestre. E mais tarde aí eu passo para vocês quais são todas as diretrizes que eu gostaria que tivesse no trabalho, beleza? Bom, vamos lá para a chamada, que a gente já está um pouquinho atrasado aqui, mas vai dar tempo. Hoje é dia 18. Então vamos lá. Primeiro A, Alisson. Ana Clara. Ana Clara, não. Brenda. Enzo Campos. Gabriel Majon. Gabriel Simeão. Gabriela Ferreira. Tô aqui, sir. Henrique. João Lucas. Lavínia. Eu, sir. Letícia. Aqui, sir. Lívia. Mariana Medeiros. Mariana. Oi, sir. Nicolas. Nicole. Nicole Tô aqui. Marcus. Aqui, sir. Pedro Henrique. Pedro Guerreiro. Pedro Henrique, você é louco? É, você nem lembra. Você nem lembra disso. Tô aqui. Rafaela. Tô aqui, sir. Raul. Thalita. Vinícius. Lucas Queiroz. Primeiro B. Ana Negrini. Tô aqui, sir. Bianca. Já se manifestou várias vezes aí. Caio. Tô aqui, sir. Davi. Tô aqui, sir. Enzo Camargo. Tô aqui. Enzo Leme. Tô aqui. Gabriel Lange. Gabriela Antunes. Júlia. Aqui, sir. Ingrid. João Vitor.
Juan. Gabriela respondeu, deixa eu... Júlia Baltazar. Tô aqui, sir. Cauã Zago. Eu. Cauã Richard. Eu. Lucas Porcari. Maria Eduarda. Eu. Ô, senhor, você deu falta pra mim, senhor. Aonde? Cadê? Calma, Richard. Ah, foi mal, Cauã, foi sem querer. Relaxa. Matheus. Murilo. Tô aqui. Nicole de Almeida. Aqui, sir. Lucas querendo ser jogado aqui, mas depois a família parece que está no ar. Depois eu vejo isso. Bom, então vamos à matéria de hoje, né, que a gente vai trabalhar sobre filosofia natural, tá? Ou a gente pode falar também filosofia renascentista, tá certo, gente? Aqui, galera, eu peço vênia por estar assim o slide de vocês, mas ocorreu um grandíssimo problema no meu PowerPoint, que eu perdi quase todos os PowerPoints que eu fiz. Né? E aí, daí na hora que eu fui abrir aqui, achando que eu tava tranquilão com o PowerPoint de vocês feito, aparece que não estava, então eu tive que refazê-lo de última hora aqui na pressa. Bom, galera, vamos pegar um pouco aqui o panorama histórico que nós estamos fazendo em relação à filosofia, tá? Vejam bem que aqui na filosofia no primeiro ano, a gente está trabalhando muito uma questão linear da filosofia, aquilo que a gente chama de história da filosofia, tá? Então, lá no começo do bimestre, nós vimos o início da filosofia, a origem da filosofia, a transição do pensamento filosófico do pensamento mitológico para o pensamento filosófico. Começamos a estudar os primeiros filósofos, os pré-socráticos, focamos no período clássico. Terminamos o período clássico em Aristóteles. Aí, né, nós mudamos do período clássico para o período medieval, e dentro do período medieval, nós estudamos aí Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Aqui, deixa eu ver aqui, alguém... Ô, Duda, qual que é a grande característica do período clássico? Essa daí já é meio difícil, mas vamos lá. Qual que é a característica principal do período clássico? Porque agora eu falei do período clássico e do período medieval. Do período clássico, aí. Não precisa, pode falar sem medo de ser feliz, tá? Não precisa ter vergonha aqui, não. Não sei, não lembro, senhor. Não lembra? Alguém lembra qual que é a grande característica do período clássico? Não é a ascensão das cidades-estados, sir? Aqui, Júlia, só toma cuidado, a gente está falando em filosofia. Tá? No ponto de vista histórico, está certo. Mas no ponto de vista filosófico, a gente pode falar algumas características, como a gente tem um pensamento mais cosmológico, o período clássico, né? A filosofia clássica, ela tem uma visão cosmológica dos pré-socráticos, tá? Que é também considerados filósofos físicos. Aí, quando chega em Sócrates, nós passamos para um período mais daquilo que a gente chama de antropologia filosófica. E aí a gente começa a discutir sobre ética e por aí vai. Então, a gente pode falar, a grosso modo, o período cosmológico, posteriormente o período de antropologia filosófica, tá? No momento que os filósofos começam a falar mais sobre o próprio ser humano, tá certo? Deixa eu ver aqui. Ô Pedro,
Aí a gente tem a transição do período clássico para o período medieval, que a gente acabou de estudar, então ainda está fresco na memória. E no período medieval, qual que é a principal característica do pensamento medieval? Nossa senhora, não sei, peraí. Tenha fé que você consegue. Como é que é a pergunta, professor? Qual que é a grande característica do período medieval, do pensamento do período medieval? Então, Não é a pegar- relação entre razão e fé? Não sei se eu estou confundindo. Isso mesmo, isso mesmo. É a relação entre razão e fé ou fé e razão, tá? Aqui a ordem tanto faz. Então, veja que na filosofia medieval, nós temos aqui a preocupação, né, de você afirmar a existência de Deus, você tem o desenvolvimento de todo o cristianismo, é uma filosofia que a gente pode falar com dentro da filosofia ocidental, com predominância do pensamento cristão. Tanto é que acontece aquilo que a gente vai falar da cristianização dos filósofos clássicos, ok? E aí uma pergunta histórica básica. Vocês lembram como é chamada a Idade Medieval? Ou a Idade Média? Ninguém lembra como é que as pessoas falavam sobre a Idade Média? Eu sei, mas eu não lembro. Nossa, eu não lembro, senhor. Esse Eu daí não lembro, não. Eu sei o que é, mas. Como assim, deu senhor? branco. Esse eu não lembro, não. Caraca, como é que é o nome? Vamos lá. Eu posso falar Idade Média, período medieval, mas também posso falar Idade das Trevas, isso mesmo. Mano. Isso, Ah, é tá? verdade. Galera, isso vocês têm. Eu vou parafrasear aqui uma professora minha. Anotem isso, coloquem luzes de LED, gritem, rabisquem, façam um cartaz sobre isso. Mas a Idade Média também foi chamada de Idade das Trevas. Por que disso? Lembrando que quem chama a Idade Média de Idade das Trevas são os filósofos modernos. São esses filósofos que nós começaremos a estudar agora. Tá? Justamente porque trevas é questão. Gente, sempre tem uma analogia. Luz e trevas sempre tem uma analogia, na qual luz é conhecimento. Então veja, por exemplo, na mitologia grega, quando você fala o deus Apolo ou o deus Hélio, o deus do sol, a gente pega o principal oráculo que você tinha era o oráculo de Delfos, que era o oráculo de Apolo, que dava conhecimento. Tá? Então, desde os tempos primitivos, a metáfora da luz se refere a conhecimento, ok? E, no caso, a metáfora das trevas é associada à ausência de conhecimento, ok? É óbvio que isso é uma visão preconceituosa, né, em relação à Idade Média, porque se teve sim conhecimento, mas só que a gente tem que dar o braço a torcer que nesse caso a Igreja Católica ela se colocou como a tutora desse conhecimento. Então, a Igreja Católica, aí, dependendo do período da Idade Média, que também a gente precisa depois fazer uma grande observação, que é a Inquisição, mas não vou entrar nesse mérito agora. Mas a Igreja Católica, ela começa também a controlar aquilo que se pode ser, aquele conhecimento que pode ser publicado e o que não pode ser publicado. Né? Então, assim, olha, isso vai contra a nossa dogmática, ou isso vai contra a nossa doutrina, é heresia. Por que eu estou falando tudo isso? Porque alguns desses filósofos renascentistas serão acusados pela Inquisição e sofrerão consequências pelos seus atos. E o que é importante dentro do Tribunal da Santa Inquisição? Que você tinha duas chances se você fosse pego na Inquisição. Uma era confessar antes de ser levado para a tortura, e a segunda era confessar por meio de tortura. E quando eu falo por meio de tortura, galera, eu não vou nem falar aqui para não estragar o almoço de vocês algumas das torturas que os caras faziam, tá? Mas os caras desciam a porrada mesmo, desciam o sarrafo, daí falavam assim, olha, veja bem, você vai negar suas teses? Então vamos supor, pegar um exemplo básico aqui, que é o que a gente vai estudar de Giordano Bruno. Giordano Bruno tinha todas as suas teses, toda a sua teoria filosófica, tal.
Daí chega lá um cardeal, lê e fala assim, não, isso é heresia. O que é heresia? Heresias vem do latim, que é escolha. Então, diante a uma verdade de fé, aquilo que a gente chama de dogma, eu escolho apenas um lado desse dogma, não o dogma em sua totalidade. Isso é heresia. Então, heresia era um crime punido pela Santa Inquisição. Tá? Aí, então, Jordano, você vai... Ó, a gente tá aqui que é seu camarada, porque você é um clérigo como a gente e tal. Você quer negar suas teses? Você quer negar todo o seu pensamento? E, galera, quer queira, quer não, para um filósofo ou para um estudioso, negar o seu pensamento, negar o seu trabalho de vida, é a pior coisa que tem. Imagina só vocês. Vamos supor, né, aqui, estão fazendo faculdade, vamos supor que a escola peça um trabalho de conclusão de curso. Aí, vamos supor que eu faço parte da revisão, eu sou o orientador de vocês. Eu chego lá, então vamos pegar aqui a Nicole. Pô, ela ficou os 3 anos do ensino médio escrevendo o TCC, ela se dedicou para fazer o TCC. Eu falo assim, Nicole, tá tudo errado, faz outro. E faz outro negando tudo que você falou. Primeiro, mentalmente ela vai me xingar. Segundo, ela assim, professor, fiquei 3 anos escrevendo, é a minha obra, é a obra da minha vida e tal. É o que acontece com esses filósofos, tá? E no caso, a gente vai ver que Giordano Bruno, ele negou a negar e sofreu consequências. Então, ou você confessava, ou você confessava, tá? E aqui a gente precisa entender um pouquinho. Alguns crimes dentro do Tribunal da Inquisição te levavam para a fogueira, tá? E o crime que geralmente te levava para a fogueira era o crime de perjúrio. O que é o perjúrio? Então, vamos supor, por meio de tortura, eu fui lá e neguei minha tese, assinei minha confissão negando a minha tese. Daí, na hora que eu chego na audiência, eu pegava assim, não, a minha tese está certa, eu cometi perjúrio. Tá? Eu assinei uma confissão e depois estou falando outra coisa. O que os caras faziam? Churrasquinho de herege. Tá? Era mandado para a fogueira sem dó. Pois bem, mas só que era um churrasco antropofágico, né? Se você gosta de carne humana e torrada, seria o ponto ideal para você. Mas aí, então, mas só a brincadeira para ficar um pouco menos tensa a situação, mas aí teve várias e várias pessoas que no meio da Inquisição acabaram sendo queimadas na fogueira. Aí, galera, então, procurando se opor a essa dominação intelectual da igreja, que a igreja estava fazendo nesse tempo, começa a surgir, né, e aqui a gente precisa também pegar um aparato histórico, que nós vamos tendo o renascimento urbano, nós vamos ter o renascimento comercial, e aí nós temos o renascimento cultural, ou apenas renascimento, tá? Que envolve tanto o campo intelectual da filosofia, quanto o campo das artes, entre outros, beleza? E aí, por que é renascimento? Porque, veja, o conhecimento está ressurgindo para a humanidade. E, galera, é importante vocês terem em mente, dentro da filosofia, renascimento não é iluminismo. Tá? Os pensadores iluministas vão, entre aspas, aqui pegar coragem para serem iluministas a partir dos pensadores renascentistas. E os pensadores renascentistas nós podemos também chamá-los de filósofos naturais. Tá? A filosofia natural seria isso, dessa filosofia elaborada no período renascentista. E até mesmo a gente pode falar que o iluminismo, o século das luzes, é a Idade Moderna. Tá certo? Até aqui, vocês estão conseguindo acompanhar? Tem alguma dúvida? Até aí tranquilo, senhor. Então, veja bem, o que eu estou falando, veja que eu estou fazendo um pouquinho de uma mistura da história com a filosofia, porque história e filosofia andam juntos. Eu não posso falar sobre o pensamento humano sem falar sobre as consequências que se tem esse pensamento, beleza? Então, na Idade Média, conforme o poder da Igreja Católica foi aumentando, nós temos que ela vai se portando como a grande tutora do conhecimento. Ela que vai falar, você pode falar isso, você não pode falar aquilo. Isso é permitido, isso não é. Isso é heresia, tá? Se é heresia, isso tem que ser negado. E aí, o que acontece? No período renascentista, nós temos o desenvolvimento de novas tecnologias.
E foca muito na palavra tecnologia, porque tem muitos autores, muitos professores, que falam assim, olha, né, no Renascimento nós temos o desenvolvimento de tecnologia. E eu não compartilho dessa visão, por quê? Vamos falar, a caneta é uma tecnologia. A caneta é um recurso tecnológico. O celular é um recurso tecnológico também. Pode ser que, nesse caso, o celular é um recurso tecnológico mais desenvolvido, né, com mais técnica por meio dentro dele do que na caneta. Mas ambos são tecnologias. Por que eu estou falando isso? Porque fala assim, olha, somente a partir do Renascimento nós temos um desenvolvimento tecnológico, quer dizer que então tudo que foi feito antes não era tecnologia? Era, mas a gente pode falar que era uma tecnologia mais primitiva, uma tecnologia mais rudimentar. Então, no Renascimento, nós temos o desenvolvimento de novas tecnologias. E quando nós vamos trabalhar sobre filosofia da ciência, nós vamos ver que essas novas tecnologias vão favorecer algo que até então não se podia fazer, que é a experiência. Tá? Esse que surge Galileu Galilei, entre outros que vão pegar e falar assim, calma aí, tem essa teoria. Mas até então eu não tinha nenhum instrumento para poder experimentar e comprovar essa teoria. Tá? Então, com o surgimento dessas novas tecnologias, eu começo a ter instrumentos para confrontar as teorias tidas como aceitas. E lembre-se que as teorias tidas como aceitas até então era determinada pela igreja. Então, veja que aqui, por exemplo, Galileu, que a gente vai ver na próxima aula de filosofia, ele vai propor todo um modelo diferente do que era o modelo que a igreja falava, em relação à Terra é o centro do universo, a Terra não é o centro do universo. O que acontece? Tá certo? Então, nós temos isso, né? Nós temos o desenvolvimento das novas tecnologias, favoreceu com que esses pensadores pudessem confrontar as teorias tidas como aceitas. Porque até então, a teoria, se ela fosse uma argumentação correta, se ela tivesse feita nos moldes da lógica e fosse validada pela lógica, ela seria uma teoria 100% válida, ok? Dentro da Idade Média, nós temos também como característica a questão de que Deus ele está no centro da investigação filosófica. Veja, eu explico o que eu conheço, que eu tenho conhecimento a partir da fé verdadeira em Deus. Eu sempre dou uma explicação na Idade Média, tendo Deus como centro das ações. Isso a gente chama de teocentrismo, tá? Então, na Idade Média, né, o discurso era um discurso teocêntrico, no qual Deus está no centro de toda e qualquer investigação e resposta filosófica, ok? Ora, os renascentistas, eles rompem com essa tradição de pensamento. Os renascentistas, o que eles vão falar? Calma aí, nós temos que valorizar o ser humano, nós temos que valorizar a razão humana, que é coisa do próximo slide. Né? Então, nós passamos aqui para o antropocentrismo. Agora, eu não vou mais falar como é que eu não vou mais falar que a minha mente, aquilo que antes da filosofia medieval e no comecinho da filosofia moderna, eu vou falar assim, a minha alma, ela conhece as coisas por causa de mim, indivíduo. Não por causa de Deus. Eu tenho que mostrar como eu, como ser humano, formulo conhecimento. Não apenas ter um ser superior e esse ser vai lá e me ilumina a minha mente e a partir daí eu tenho conhecimento. Tá certo? E por que também recebe o nome de renascimento? Além de ter toda essa questão, né, do renascimento comercial, renascimento urbano, no ponto de vista cultural, vai ser chamado renascimento porque eu vou resgatar os ideais clássicos, que no entendimento desses autores foi deixado de lado pelos filósofos cristãos. Tá? Então, veja só que a partir do Renascimento, eu tenho um projeto, que vai se tornar depois o projeto iluminista, de tentar cancelar o que se foi feito na Idade Média. Porque a Idade Média era a Idade das Trevas. Não se foi feito conhecimento verdadeiro na Idade das Trevas. Então, eu preciso resgatar o pensamento clássico, porque lá na Idade Clássica, lá no período clássico, eu de fato tinha conhecimento. Beleza? Mais uma vez, até aqui tranquilo? Alguma dúvida? Até aí tranquilo, senhor. Então, De boa, senhor. tranquilo, então. Vamos continuar.
Aí nós falamos sobre a filosofia natural. Tá? Por que recebe esse nome de filosofia natural? Vamos lá. Como eu já falei, nós temos a valorização da razão humana, tá? Então, como eu falei, a questão do antropocentrismo, todas as respostas vão ser dadas a partir do ser humano e somente por ele. Não terá nenhum elemento, não terá nenhum ser superior que me dê respostas, tá? E, gente, aqui é importante uma grande observação. Não caiam no erro de falar que os filósofos modernos, ou melhor dizendo, que todos os filósofos modernos eram ateus ou agnósticos. Tá? Até mesmo, na verdade, o ateísmo ou o agnosticismo dentro da filosofia começa a tomar força com o marxismo e com o niilismo de Nietzsche. O que nós podemos falar? Isso é a minha visão. Você pode ter outros filósofos que vão ter uma outra interpretação, e aí a gente pode depois discutir. Mas o que a gente pode falar, dentro da minha visão do iluminismo, é que o pensamento de alguns filósofos dão brecha para o agnosticismo, dão brecha para o ateísmo. Mas não quer dizer, por exemplo, que esse filósofo era ateu ou era agnóstico. Por exemplo, Kant, que é um dos principais nomes do iluminismo, ele era protestante. Se você pegar, por exemplo, Descartes, se não me engano, ele molda toda a sua filosofia para não entrar em conflito com a Igreja Católica, embora algumas ideias sejam conflitantes, e por aí vai, mas isso a gente vai... O iluminismo a gente trabalha mais pesado lá no segundo ano, tá? Aí o que acontece? Por que recebe o nome de filosofia natural? Porque eu tenho uma crença que o homem ele tem que dominar a natureza. A natureza passa a ser objeto de estudo do ser humano. É aí que eu tenho o desenvolvimento da ciência experimental. Então, veja, o que é ser cientista? É eu dominar um elemento, não um elemento, né? Mas eu dominar a natureza, eu buscar entender o funcionamento de algo da natureza. Então, por exemplo, se eu pegar um médico, ele é um cientista. Qual que é o elemento natural, a grosso modo, tá, gente, aqui, que o médico está estudando? O corpo humano. Então, ele tem que dominar, entender a fundo sobre o corpo humano. Imagina se você vai no médico e ele não sabe o nome de um músculo, ele não sabe o nome de um osso, ele não sabe qual região te examinar. Tá certo? Então, ele tem que dominar esse elemento na natureza. Pega, você estava estudando química, né, antes da aula. O que é química, senão elementos que existem na natureza? O estudo da composição dos elementos que existem na natureza. Embora, né, hoje nós temos já elementos químicos sintéticos. Né? Mas veja isso, no Renascimento e na modernidade que nós temos o surgimento das ciências experimentais. Tá certo, gente? E com isso nós teremos inovações técnicas e tecnológicas. Mas a filosofia natural ela não fica apenas nesse campo. Ela vai atuar também, os filósofos naturais, os filósofos renascentistas, eles também vão pegar e desenvolver um pensamento relacionado à magia natural. O que seria, nessa questão, a magia natural? Seria a força natural, a força da natureza. Né? Então, a energia que circunda a natureza, eles vão chamar de magia natural. Então, eles resgatam, embora eles valorizem muito a razão, embora eles valorizem muito uma linguagem extremamente racional, eles têm, alguns desses filósofos têm ainda um elemento místico, o elemento da magia presente em seu texto. Ok? E também nós temos presente no discurso da filosofia natural o humanismo, tá? O individualismo. Ok? Aqui, os dois autores que nos é trazido para analisar, o primeiro é Leonardo da Vinci, que é o grande nome do Renascimento. Não dá para falar sobre Renascimento sem falar de Leonardo da Vinci. Alguns devem estar pensando assim, professor, o que você usou hoje? Você deve estar brisando. Leonardo da Vinci, filósofo? Sim. Leonardo da Vinci não era apenas pintor, ele era pintor, cientista e filósofo também. Ele tem escritos filosóficos. E o que é interessante? Leonardo da Vinci, ao estudar o ser humano, ele vai se preocupar muito sobre a proporcionalidade. Ele vai se preocupar muito sobre as formas. Ele vai ser tem muitos inventos, né, tem muitos inventos que se falam que Leonardo da Vinci já tinha idealizado.
né? Se você pegar uma das grandes obras que está no Museu do Louvre, que na verdade não foi uma obra de arte, era um estudo, você tem o Homem Vitruviano. O Homem Vitruviano, deixa eu ver se eu consigo achar aqui para mostrar para vocês. Não, eu acho que eu já excluí. Mas teve uma vez que eu fiz uns slides sobre filosofia da arte, eu trouxe a imagem do homem vitruviano. Mas depois vocês procuram lá na internet, Homem Vitruviano, Leonardo da Vinci, nada mais é um estudo sobre a proporcionalidade do corpo humano. Como, de maneira geométrica, eu consigo analisar o ser humano, né, e desenhar o ser humano. Tanto que vocês percebam como as obras de arte renascentistas, o homem é melhor desenhado do que as obras de arte do período medieval e do período clássico, ok? Aí, para finalizar mesmo, que a gente só tem um minutinho aqui, Giordano Bruno, que eu já falei. Giordano Bruno, ele é um filósofo, ele nasceu em Nápoles, né, um filósofo italiano. Ele era um monge católico, mas só que as ideias dele contrariavam muito as ideias do catolicismo, tá? As ideias dele eram vistas como ideias heréticas, ok? Tanto que ele foi duramente perseguido pela Igreja Católica, ao contrário de Galileu Galilei, que aceita por um momento contrariar as suas teorias. Giordano Bruno não aceita. Giordano Bruno fala assim, não, meu pensamento é esse, tanto que tem até um filme, não vou trazer aqui porque é um filme antigo aqui, se vocês já não gostam muito de filme, ainda mais assistir esse filme de Giordano Bruno, mas quem quiser, procura depois lá no Google, que tem esse filme, né? Ou o nome é Giordano, ou o nome do filme só é Bruno, mas tem esse filme sobre Giordano Bruno. E qual que é a principal contribuição que ele vai falar, né? Ele vai trazer muito elemento místico, esse elemento da magia, tá? E outra coisa, ele vai falar que o universo é infinito, que é uma coisa que ele vai contrariar a Igreja Católica. Ele vai também falar assim, que olha, que quando nós nascemos, a magia natural, a magia do universo está presente em nós. E que a Igreja, ela quebra, ela destrói essa magia natural, né? Porque ela começa a institucionalizar essa magia. Então, veja, mais um outro ponto que é totalmente contrário às ideias do catolicismo. E a principal questão que ele falou é a questão, que o universo era infinito, já que Deus não poderia ter criado um mundo de outra forma que não fosse infinita. E essa era uma das principais... Falar sobre a visão de universo contra a Igreja Católica era um dos principais, entre aspas, erros de qualquer pensador, tá? E justamente por causa de todo esse pensamento, Giordano Bruno foi perseguido, julgado e executado pela Inquisição. Ele foi queimado vivo, ok? Galera, eu sei que a explicação sobre Giordano Bruno acabou ficando corrido, então eu peço depois que vocês façam a leitura, né, do texto dele. É pequeno, em 5 minutos no máximo, vocês matam essa leitura, beleza? Alguma dúvida, questionamento ou aflição? Eu tenho uma. Não, senhor. Quem falou que tem uma? Fala. Sobre o iluminismo e a Igreja Católica, assim, eles eram meio que, tipo assim, diferentes, não é? Então, o que acontece? A gente tem que tomar um cuidado de não colocar todos como farinha do mesmo saco. Muitos pensadores iluministas vão ser perseguidos pela Inquisição Católica. Mas vai chegar um tempo histórico, tá, que a própria Inquisição perde força. A gente vai ter um momento que o catolicismo ele começa a perder força, principalmente com a reforma protestante, por aí vai. O catolicismo começa a perder força e a própria Inquisição também. Então a Igreja Católica já não consegue mais para frente, né, dentro do período moderno, não consegue mais bater de frente, não consegue refutar essas teorias. Mas, tá? senhor, qual que era o principal argumento do iluminismo para meio que, tipo assim, se contradizer a Igreja Católica? Vai falar o seguinte, por exemplo, como é que eu posso falar aqui? Deixa eu pegar aqui uma ideia.
Vamos pegar a principal questão de você tirar do teocentrismo. Gente, aqui a aula já terminou. Quem quiser sair, pode sair, tá? Você pega a seguinte questão. Quando é uma mudança muito drástica e é bater muito de frente com a visão da igreja, quando eu falo assim, olha, eu não posso mais dar resposta por meio de Deus. Por exemplo, vamos pegar a teoria da iluminação divina de Santo Agostinho, que a gente trabalhou. O que ele fala? Deus é a verdade última do universo. É o grande intelecto. Aí eu te oriento a depois você olhar uma oração da Igreja Católica que tem como base esse pensamento de Santo Agostinho, que é Bene Creator, né? Bene Creator. Acho que essa é Bene, acho que é assim, alguma coisa. Alguma coisa assim. Que ele fala, se a luz do intelecto, né? Falando, olha, Deus é a grande mente do universo. Se eu tenho uma fé verdadeira em Deus, ele vai iluminar, a verdade dele ilumina a minha mente e eu tenho conhecimento das coisas. Isso é uma explicação colocando Deus no centro da resposta. A gente vai ver, por exemplo, Descartes, que ele vai falar o seguinte, não. Eu por mim mesmo conheço. O conhecimento já está no meu intelecto. O conhecimento nasce em mim. O conhecimento é inato. Que o Descartes, ele é o cara do que fala, do cogito ergo sum, penso logo existo. Entendeu? Isso é uma mudança muito significativa. Tá? Quando você tem, por exemplo, o próprio Galileu Galilei e o Giordano Bruno, que mostra uma visão de universo que refuta a visão que a Igreja Católica tinha aceita, né? Isso é um grande escândalo, porque a visão que a Igreja Católica tinha dado como aceita, como certa, era uma visão fundamentada na Bíblia. Entendeu? Então, veja, por exemplo, a ideia de Galileu vai pegar e falar assim, olha, colocar em xeque, daí o que a Igreja Católica nesse caso faz? Não, a gente tem que o quê? Proibir Galileu de manifestar as suas ideias. Entendeu? Então, é desse jeito que a gente vai falar que os iluministas vão bater de frente com o pensamento católico. Entendi, obrigado. Ajudou Imagina, bastante. mais alguma dúvida? Então, galera, Não, agradeço então a participação aí de todos. Um bom almoço aí, já que está quase na hora do almoço. Então, bom almoço para vocês, uma boa semana, tá? Você Abraço, também. gente. Tchau, tchau. Tchau. Você também, senhor. Tchau, Sor. Tchau, tchau. Tchau, senhor. Tchau, tchau.